Prezados alunos, boa noite. Nós estamos com essa webconferência dando início a essa sequência de conferências pelo ambiente do Blackboard. E essa nossa primeira webconferência, ela tem como objetivo principal apresentar a disciplina para vocês. Tratar um pouco dos objetivos da disciplina, tratar um pouco do conteúdo da disciplina, das formas de estudo, uma apresentação geral dos recursos e das orientações que são úteis para que o processo de estudo de vocês se desenvolva da melhor maneira possível. Há uma situação que a gente deve compreender bem para valorizar, para ter na sua exata dimensão a relevância do estudo feito nessa disciplina. É o fato de que a universidade é uma instituição que produz e dissemina conhecimento científico. Essa é a grande função social da universidade: produzir e disseminar conhecimento científico. Sendo assim, todos que participam da universidade, alunos, estudantes, necessitam conhecer como se produz o conhecimento científico. Essa é a matéria-prima e é o produto da universidade. Então, nossa disciplina trata exatamente disso. Ela procura trazer, a nível da graduação, os princípios e os principais procedimentos que caracterizam o método científico e a possibilidade de produzir pesquisa científica. É nisso que reside a relevância da disciplina. E que ela traz um conhecimento, é importante a gente ressaltar isso, ela traz um conhecimento que é útil não só nesse semestre, mas é um conhecimento que será útil ao longo de toda a sua vida profissional, dentro e fora da universidade, porque o modo de olhar científico é útil em qualquer tipo de atividade que nós estejamos envolvidos, não necessariamente apenas naquelas atividades acadêmicas. Para atender a esse objetivo, o curso, a disciplina, ele foi estruturado em 4 grandes unidades. A primeira delas trata da informação científica, vai tratar dos tipos de conhecimento que existem. O conhecimento científico não é o único tipo de conhecimento existente, tem conhecimentos de outro tipo, vindos pela arte, pela religião, por várias outras formas de perceber e sentir o mundo, mas o conhecimento científico é uma forma específica de produção de conhecimento sobre a realidade. Então, essa primeira unidade caracteriza essa diferenciação entre o conhecimento científico e os outros tipos de conhecimento, traz os conceitos de ciência, de método científico, trata das fontes onde nós podemos colher as informações necessárias para produzir um trabalho científico e chama atenção para a questão dos direitos autorais, que é um aspecto muito importante da produção científica, e para a necessidade de referenciar, fazer citações e referências para sempre que nós utilizemos conteúdos produzidos por outra pessoa, que é normal dentro de um trabalho científico, você utilizar e se basear, inclusive, na produção científica de outros autores. Mas é essencial que no seu texto você referencie todos aqueles autores de quem você colheu algum conteúdo que seja relevante para o que você está preparando, para o que você está escrevendo. Então, o primeiro tópico trata disso, a informação científica, a ciência, o método, as fontes de informação. A segunda unidade, o segundo tópico do nosso programa de estudos, envolve a organização técnico-científica. Como que nós podemos entender que se organiza a produção científica? Então, esse tópico trata das diferentes abordagens de pesquisa, os principais temas, a maneira de escolher os principais temas de pesquisa, compreender os diferentes tipos de trabalho científico e apontar a estrutura dos textos científicos, como eles devem ser organizados, como eles devem ser estruturados. Então, esse tópico, unidade 2, está dedicado à organização técnico-científica. O terceiro tópico vai mais diretamente ao âmago do procedimento científico, da produção da pesquisa. Vai tratar a unidade 3 do método científico. E, especificamente, vai discutir
as pesquisas que envolvam recolhimento de informações quantitativas, como se define a amostra, as implicações éticas no processo de escolha de amostra, como que se define o processo de coleta de dados para serem analisados numa pesquisa científica, como que se dá o processo de análise dos dados que são obtidos por uma pesquisa científica e avança em algumas noções de estatística para o pesquisador. Já que a utilização de recursos estatísticos é um expediente, é uma ferramenta fundamental para muitos trabalhos científicos, não necessariamente para todos, não necessariamente sozinho, nós vamos ter abordagens que envolvem métodos quantitativos e qualitativos, mas é uma ferramenta imprescindível que se conheça para a produção de ciência. Finalmente, no quarto tópico do nosso conteúdo, são abordados os resultados da pesquisa científica, como esses resultados devem ser apresentados. Então, os subtópicos dessa unidade discutem os tipos de apresentação dos dados de pesquisa, de que forma esses dados devem ser apresentados, quais são os diversos modos de interpretação dos resultados, de que modo esses resultados devem ser apresentados à comunidade, não só acadêmica, mas à sociedade, e definir como que se deve transcorrer o processo de redação e de apresentação dos resultados em termos mais, assim, operacionais. Esse é, então, o escopo dos conteúdos que nós vamos tratar na nossa disciplina, que estão no nosso plano de ensino e estão também estruturados no e-book, que dá esse roteiro. Esse trabalho de vocês, ele vai se realizar com o suporte de uma equipe pedagógica, né? Eu estarei na supervisão desse processo como um todo. Meu nome é Sérgio Age Fialho, eu sou professor dessa disciplina, sou graduado em Administração Pública pela Universidade Federal, tenho mestrado também na Universidade Federal e doutorado também voltado para a área de gestão da inovação, políticas de apoio à inovação, políticas públicas de apoio à inovação. Comigo, na equipe, há uma equipe de tutoras, a tutora Laís Rolim Esmeraldo Costa, licenciada em letras, com habilitação em línguas e já com experiência docente, e é a nossa tutora, nossa ativa tutora nos nossos fóruns. Vocês devem estar interagindo com ela, pelo que eu tenho observado nos fóruns. Assim como com a tutora Nair Caroline, especialista em linguagem e produção textual, pela Universidade do Estado da Bahia, atualmente integrando nossa equipe, juntamente com a tutora Emeline Jimenez, que também é licenciada em Pedagogia pela FIRB, e com vários cursos de especialização que vão ser muito úteis para o trabalho que ela desenvolve aqui. Vocês já devem estar acompanhando, nossa equipe de tutoria é extremamente ativa, tem estado dialogando com quem tem participado dos fóruns de uma maneira bastante intensa, e é essa equipe que estará no suporte a todo o processo de estudo de vocês. E o processo de estudo de vocês, ele envolve duas dimensões. Uma dimensão de estudar o conteúdo e uma dimensão de interagir com esse conteúdo, com os tutores, com os seus colegas, porque se sabe, cientificamente, que a apreensão do conteúdo ela melhora muito quando esse processo de aprendizagem é feito de forma dialogada. Não se restringe à leitura isolada, ao estudo isolado de uma pessoa. No menu lateral da tela do Facebook, falando do Facebook, do Blackboard, menu lateral esquerdo dele, você vai encontrar um item de menu que se chama trilha de aprendizagem. Né? Para cada unidade, abrindo esse item, você encontrará a trilha de aprendizagem de cada unidade. O que é a trilha de aprendizagem? É uma ferramenta, é um gráfico que nós montamos para facilitar o seu estudo de cada unidade. Serve para orientar o seu estudo, de modo a que você possa obter os melhores resultados possíveis dessa experiência com a EAD. Para cada unidade, os conteúdos que devem ser estudados, onde estão? Estão no e-book, detalhadamente, esse é o elemento central, é a fonte central de conhecimento, de conteúdos para o seu aprendizado, mas estão também no vídeo da unidade,
Na página de cada unidade existe um vídeo dedicado àquela unidade, que traz também conteúdos relevantes para a unidade. No game, é um jogo que foi construído, interativo, você vai poder exercitar seus conhecimentos como se estivesse realizando um jogo. E no quiz, que é um pequeno questionário, um pequeno teste que vai checar os seus conhecimentos. Eu quero chamar a atenção que o game e o quiz não são atividades pontuadas, elas são atividades livres, que você pode fazer quantas vezes quiser para ir aperfeiçoando o seu domínio do conhecimento, uma vez que tanto um quanto o outro fazem a correção e te dão feedback das suas respostas, né? Quantas vezes você queira repetir. Mas além de estudar os conteúdos postos nessas mídias, é muito importante que você utilize os recursos interativos que nós disponibilizamos na plataforma. Os fóruns e a webconferência como essa. Em relação aos fóruns, a participação eu considero assim fundamental, atendendo aquele princípio ao que eu já me referi. É essencial para o processo humano de aprender que o conhecimento não resulte apenas de uma leitura, de um estudo individual, de um estudo restrito à relação do indivíduo com a fonte. É fundamental que o indivíduo exercite esse conhecimento que ele está aprendendo, expressando ele para outras pessoas e compreendendo como as outras pessoas também estão entendendo aquele conteúdo. É esse processo interativo que dá mais qualidade e que internaliza esse conhecimento em quem estuda. Então, por isso, a participação no fórum ela é muito relevante. Né? E nossos tutores, como eu me referi, nossa equipe de tutoria está sistematicamente ativa e pronta a trocar ideias, a comentar, a interagir, a esclarecer dúvidas, de modo que você possa ter uma experiência bem-sucedida de aprendizagem, uma experiência diferenciada de aprendizagem aqui conosco. A webconferência ela tem um formato diferente, é interativa também, mas tem um formato diferente. Ela é aberta, como nesse caso, com a primeira alocução do professor, a primeira palestra do professor sobre um determinado assunto. Nesse caso, estou apresentando a disciplina, mas nós teremos webconferências, uma para cada unidade, na qual nós vamos abordar o conteúdo da unidade. E após esse primeiro momento em que há essa fala do professor, fica aberto no Collaborate do Blackboard, no chat, a interação que vocês queiram fazer, para esclarecer dúvidas, para trazer comentários, de modo a aprofundar e a desenvolver o assunto que foi trazido. Como nós vamos fazer, quando eu terminar aqui essa apresentação, estarei no chat por algum tempo, respondendo e interagindo com o que vocês queiram colocar e apresentar no chat. Essencialmente, o que eu tinha a trazer é isso. Eu vou ficar, a partir de agora, à disposição de vocês para qualquer dúvida ou comentário no chat, como eu já falei. Mas antes, eu quero fazer um pedido. Nós temos um fórum chamado de Fórum Livre, que é dedicado à interação entre vocês, entre todos os estudantes. E é importante que cada um se apresente nesse fórum. Fale de si, quem é, suas preferências, de alguma maneira faça uma apresentação para que os colegas compreendam quem são os seus companheiros de turma, os seus companheiros nessa jornada de aprendizagem. Boa noite a vocês e vamos para o chat, onde eu ficarei à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida que surja que seja necessária.